Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor aqui na Rede Vida, o canal da família. Não sei se você está almoçando, se já almoçou, mas a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre os alimentos, sobre a obesidade. Olha, os dados da obesidade são impressionantes. De cada 10 brasileiros, 4 estão acima do peso. Homens 50% acima do peso, 48% das mulheres acima do peso, crianças entre 5 e 9 anos têm 36% das crianças também acima do peso, e os dados mundiais também são preocupantes. Em 2010, por exemplo, a obesidade matou 3 milhões de pessoas no mundo. Há mais de 500 milhões de adultos e 42 milhões de crianças obesas em todo o mundo. E há muitos mitos, né, sobre alimentos que engordam, alimentos que não engordam, sobre as cirurgias, né, de redução de estômago, sobre as cirurgias, sobre qualquer intervenção que possa ajudar uma pessoa a ser mais saudável. Pessoas que dizem que não conseguem emagrecer de forma nenhuma, algumas que vão para a academia de ginástica e parece que a balança fica mais pesada. Será que a academia pesa? O que acontece? Então a gente fez um programa especial hoje para discutir sobre isso, sobre as questões da obesidade e o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável. Graças a Deus a gente está vivendo cada vez mais e melhor, então é importante que a gente cuide da alimentação para que a gente viva melhor mesmo. Nós temos aqui vários convidados, o Dr. Denis, médico da cirurgia do aparelho digestivo, obrigado pela presença. Doutora Cíntia, que é endocrinologista, doutora Lúcia, nutricionista, e temos algumas mulheres que hoje estão com o corpo em ordem, mas que passaram, né, por esse problema e que vão contar um pouco as suas histórias aqui. Vamos começar com a Janete. Seja bem-vinda, Janete. A Janete passou pelo problema e teve a coragem de mostrar tudo aqui, Pois né? é, né? Eu sou jornalista e, como tal, eu pesquisei durante 10 anos, eu estive obesa durante 10 anos da minha vida. Eu não me conformei em apenas ficar gordinha e depois gordona. Eu cheguei a 135 quilos, né, brigando com a balança durante 9 anos e meio. E nesses 9 anos e meio eu tentei todo tipo de dieta possível. Eu emagreci 360 quilos dentro de spa. Eu tenho meus prontuários todos, 360 quilos, entre 365 emagrecer quilos. e engordar, É, emagrecer eu e fiquei engordar. 2 anos e meio dentro de juntando todo o tempo que eu fiquei em spa, eu fiquei 2 anos e meio dentro de spas, tentando emagrecer. Na verdade, comecei a engordar, comecei com problema de tireoide, depois que se revelou um tumor, que eu tive que extirpar a glândula, e Uhum. aí eu tinha 38 anos e fui desbalanceando, e de magra e magérrima que eu fui durante muito tempo, até os 38. Aos 40 eu já não tinha mais tanto controle do peso na balança. Aí eu engordava, emagrecia, engordava, emagrecia 10, engordava 20, emagrecia 15, fiz todos os tipos de dietas, cheguei a fazer dietas malucas, tudo que falava que emagrecia Dá alguns exemplos de dieta maluca. eu cheguei a tomar chá de cocô de gato, que eu não sabia que era cocô de gato. Quer dizer, quando as pessoas falavam para mim, você faça tal coisa que você vai emagrecer, eu tentava emagrecer, porque eu não me via como uma pessoa obesa, não conseguia me ver como uma pessoa obesa. E a gente descobre isso quando a gente vira referência, Gabriel. Eu Uhum. acho que talvez as minhas colegas aqui de obesidade ou ex-obesidade também possam dizer. Eu descobri isso um dia saindo da minha casa, que eu morava na Avenida Angélica, e eu saí de casa e uma senhora com uma criança na minha frente, a criança vira-se para a mãe e diz assim: aonde, mãe? Atrás daquela gorda? A mãe olhou para trás e eu também olhei para trás, e atrás de mim não tinha ninguém. Era de mim que a criança falava. A criança, como pura que é, não sacou que ela estava me fazendo um bullying ali, né, naquele É. momento. Foi aí que eu saquei que eu estava gorda, gorda e mais gorda. E eu comecei a ter as comorbidades, que são comuns a quem tem a obesidade, a quem sofre de obesidade. No meu caso, eu durante 9 anos e meio comecei a pesquisar e fazer dieta, pesquisar e fazer dieta, pesquisar e fazer dieta. E essa pesquisa acabou se me levando a um médico que estava com fazendo uma cirurgia no Brasil, que hoje é feita no mundo inteiro, para trazer de volta a sensação de saciedade
do cérebro, Uhum. ou seja, uma cirurgia que é muito moderna e hoje ela é bastante consagrada. E aí eu fiz essa cirurgia há 8 anos, vai fazer 9 anos agora em outubro que eu fiz a cirurgia e retomei o meu peso normal, ou seja, eu não sou uma pessoa magérrima, eu tenho 1,80 m, eu pratico muito esporte, então eu sou uma pessoa que tem um bom peso, né? Eu não sou, assim, não fiquei magérrima, esquálida, nunca vomitei, não tenho problemas nenhum, não tenho problema com balança também, já não me, sabe, tenho 54 anos, estou super bem e voltei a ser feliz, ou seja, voltei a ter a minha reinteireza de volta, a inteireza da minha personalidade. Janete, nesse tempo da obesidade, como é que era o apoio da sua família? Nossa, a família fica doente também, é igual o alcoólico, a família do alcoólico também adoece. A família adoece porque ela entra na sua vibração, ou faz dieta junto, ou então a pessoa fala. É a pior coisa para falar para um obeso. Eu costumo dizer nas minhas entrevistas que eu tenho dado pelo Brasil inteiro, palestras que tenho feito, não dá para você falar para o cara, olha, isso é coisa de cabeça, não é coisa de cabeça, isso não é uma opção de vida. Obesidade é uma doença que ela é incontrolável para quem é atingido, para a vítima. Né? Uhum. Ela vitimiza a pessoa, ela inconscientiza a vítima. Então não adianta você falar, isso aí é problema, é preguiçoso, você é vagal, você não vai para a academia, você não quer correr, ou você não quer fazer uma dieta. Então a família, tem um momento, a minha família teve um ponto que ela adoeceu também. Teve em outro momento que foi procurar, como outras famílias, ela foi procurar ajuda. E aí também pôde me ajudar. Quando veio a cura, a cura não, o controle, quando eu comecei a sair do hospital dessa cirurgia, que eu comecei a olhar e falar, nossa, olha as flores como estão mais bonitas, como a comida está mais gostosa, ou seja, eu saí de lá com os hormônios de saciedade reintegrados. Uhum. Aí eles perceberam que eu estava doente mesmo. E quando o meu corpo foi voltando à forma, minha forma, né, eu não fui ficando raquítica, eu fui ficando como Janete que eu era. Eles foram percebendo que eu tinha estado doente naquela década em que eu passei gorda. Então, começaram a me incentivar para escrever o livro, por quê? Porque eu entrava Ajudar em muita gente, restaurante, né? não, eu entrava em restaurante, eu ia para algum lugar, e eu sempre via algum obeso, eu dava um jeito de chegar e falar, olha, dá um jeito, cara, vai fazer uma cirurgia ou vai procurar qual que é a sua cura, porque a obesidade, eu creio que os especialistas vão de concordar, é feito a nossa impressão digital. Todas são parecidas, mas nenhuma é igual. Você tem que ser a tua terapêutica para você curar, para você poder controlar. E O aí eu que que achei você comia em excesso? tudo. Eu comia Tudo. 4 quilos de chocolate numa noite. Eu batia. 4 quilos de chocolate? Se tivesse, eu abastecia a casa, eu comia 4 quilos de chocolate. Daí eu passava para o que tinha de salgado. Eu, Mas eu aí você tentava no dia tive. seguinte não comer nada, aqueles Não, exageros de um lado e de claro, outro? imagina, tive situações eu e meu marido diante de um médico endocrinologista, em que o médico perguntava: "Você come à noite?" Eu dizia sim, e ele disse não, juntos. Aí ele olhou para mim e falou: "Você come à noite?" Eu falo: "Como? Mas você não vê." A família não via. Eu comia a noite inteira e eles dormiam. Né, mas eu comia tudo, se não tinha eu fazia. Você perde o tato bucal, o obeso, o doente de obesidade, a vítima de obesidade, você não perde o paladar, você perde o tato bucal, você vai enfiando boca dentro, você não sabe se é quadrado, redondo, azedo, seco, molhado, oleoso, quente ou frio, você perde completamente o contato com aquilo que você está ingerindo. É compulsão, é uma doença, e a gente sofre. E qual a cirurgia que você fez? A cirurgia que eu fiz, ela é uma cirurgia que você corta um pedaço do estômago, né, Uhum, ela é a gastrovertical, né, uhum. a gastrovertical com a bipartição do intestino. É uma cirurgia simples, acho que eles podem explicar melhor quando for o momento, o Vamos doutor pode aproveitar o doutor explicar? Denis, a gente já volta aqui. Essa Ok. cirurgia que ela fez, doutor, primeiro obrigado pela sua presença aqui. Essa cirurgia, ela é aplicada, ela é cabível a que tipo de paciente? Bom, Gabriel, primeiro queria agradecer a oportunidade, né, e pela presença aqui no teu programa. Antes de tudo, eu gostaria que as pessoas entendessem, primeiro, por que se opera obesidade, né? E quem que é o indivíduo que deve ser operado, né? Antes da gente particularizar questões relativas à técnica cirúrgica em si. Então, basicamente, a indicação da cirurgia na obesidade, ela se dá por 3 fatores. Primeiro, o grau de obesidade. O grau de obesidade, ele é dado por uma relação entre o peso e a altura, que a gente chama de índice de massa corpórea.
Então, devem ser operados pacientes que têm um índice de massa corpórea elevado, O meu né? estava 42. Né? Que é o caso Estava da acima de Janete. 40, né? Exatamente. 42. Segundo, o tempo de evolução. Geralmente, uma pessoa que mede 1,65 m, 1,70 m, mais ou menos quantos quilos ela deve ter para 1,70 m, 115 quilos, mais ou menos. Mais ou menos. Tá? Mais ou menos. O segundo fator é o tempo de evolução dessa doença, a obesidade. Então, a gente teve aqui o relato da Janete, ela Uma falou década, 9 né? anos, É. né? Então, quer dizer, não é porque a pessoa está nessa faixa de peso há 1 ano, por exemplo, que ela já é candidata à cirurgia. E o terceiro fator é a presença de doenças associadas, que a gente chama de comorbidades. Então, são doenças causadas ou agravadas pela obesidade. Hipertensão, diabetes tipo 2, dislipidemias, que são as alterações do colesterol, do triglicérides, apneia obstrutiva do sono, doenças ortopédicas. Eu Né? tinha todas. Muito bem. Você tinha Já tinha apneia. todas. Eu já estava diabética, eu já tinha problemas ortopédicos graves, eu já estava com todas essas comorbidades associadas ao excesso de peso. Quando Você chegou eu a fui quantos operada. quilos, Janete? Eu cheguei a 135 quilos. E por que os pacientes nessas condições que eu mencionei, eles são operados? Por 2 razões. A primeira razão é porque existem estudos estatísticos muito antigos mostrando que, a partir de um determinado nível de índice de massa corpórea, a incidência dessas comorbidades, dessas doenças associadas, ela aumenta exponencialmente, ou seja, numa incidência muito grande, e isso leva a uma piora considerável de qualidade de vida e de tempo de vida. Ou seja, essas pessoas passam a ter um risco e um tempo de vida menor em decorrência da doença obesidade. E o segundo motivo é porque, até o momento, esse perfil de paciente com elevado IMC e doenças associadas e muito tempo de história, ele tem, com o tratamento clínico convencional, que envolve dieta, atividade física e medicação, um resultado médio bastante inferior ao da cirurgia. Então, por essas razões é que esses indivíduos são operados. Muito bem. Ao longo dos últimos 40, 50 anos, a cirurgia bariátrica ela evoluiu muito, né? E as técnicas ao longo desses anos, elas também foram se modificando. E o que se aprendeu, isso já a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, é que o mecanismo de funcionamento da cirurgia, ele ia muito mais além do que o que se sabia até então. A cirurgia até então, ela aparentemente funcionava ou porque obrigava a pessoa a comer menos, né, restringindo a ingestão alimentar com um fator mecânico, ou promovendo grandes desvios intestinais que diminuíam a absorção intestinal e causavam, por outro lado, alguma diarreia, algum efeito colateral desse tipo. Então, a cirurgia ela passou a ser encarada através desses mecanismos que a gente chama de mecanismos sacietógenos, como a Janete bem mencionou. E todas as técnicas cirúrgicas atualmente empregadas no mundo todo, elas comprovadamente elas têm mecanismo sacietógeno. Seja pela maneira como o estômago é reduzido, seja pelo desvio intestinal. Dizia aquela argola que se coloca? Não. Mas essa de argola ainda se faz ou não? A argola, quando se fala argola, na verdade, há até uma certa confusão, porque você pode estar falando de 2 técnicas distintas, né? Uma técnica em que você só põe uma argola, chamada de banda gástrica, ou a banda gástrica ajustável, que é um método que surgiu ainda em meados dos anos 1980 e que ainda é bastante utilizado na Europa e nos Estados Unidos, embora numa frequência cada vez menor. Por quê? Porque, embora seja um método que tenha a vantagem de ser reversível, por exemplo, e de ser uma cirurgia menor, ele não tem esse efeito sacietógeno enterohormonal que age lá no nosso cérebro, no centro da fome. Então,
ele não tem o efeito de tirar a fome tão eficiente quanto os outros métodos cirúrgicos. Bem, a gente precisamos terminar esse bloco aqui, mas vamos ouvir aqui a Aylin com a nova voz do sertanejo, coisa boa. Como é que chama a sua avó? Minha avó, Dona Célia, manda um beijo pra ela, que ela é Dona super sua Célia, fã. um beijo para a senhora. Você começou a cantar em rodeios? Comecei a cantar em rodeio com 8 anos, porque eu monto Faz a pouco cavalo. Eu tenho 21. Eu monto a cavalo desde os 3, fazendo prova. Então, minha vida começou nesse meio rural. Um dia eu inventei e falei, mãe, eu quero entrar cantando no rodeio, porque eu entrava com a bandeira de Nossa Senhora Aparecida no momento da oração. Ela achou que eu estava doida para começar. Eu falei, tá bom, né? Eu ia fazer um rodeio com a bandeira, fui cantar Romaria, minha primeira música. Aí, a partir dali, eu lembro que ela estava meio com medo. Ela falou, deixa ela cantar na quinta-feira, porque tá mais vazio, se for para pagar mico, não acontece, né? Aí tava todo mundo chorando, emocionado, que eu era uma menininha em cima de um cavalo ali, Cantando naquele Romaria. momento. Aí não parei mais, do rodeio fui pro palco, fui pra TV, aí não saí desse meio. Então vamos cantar pra gente. Vamos. Vamos lá? Vamos ouvir aqui a Aylin. Vamos aplaudir. Essa menina linda. Me diz, o que é que você veio fazer na minha vida? Me diz, eu tava quieta no meu canto sem ninguém. Eu já tinha esquecido o que é sofrer, já estava me habituando a viver sem ninguém. Eu já tinha esquecido o que é paixão, já estava me habituando com a solidão. De repente você chega no meu coração. Eu não vou ligar, deixa o mundo achar ruim. O amor é meu e quem manda em mim sou eu. Eu não vou ligar, encarar minha razão, se é amor ou se é paixão. Só o tempo vai dizer se você nasceu pra mim. Fazer na minha vida. Me diz, eu tava quieta no meu canto sem ninguém. Eu já tinha esquecido que é sofrer.